A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 4, onde lemos: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha que linda saudação encontramos aqui nesse livro do Apocalipse, que na verdade a primeira parte é epístolas. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Só havia 7 igrejas na Ásia? Não, havia mais. Mas o livro do Apocalipse, ele é marcado pelo número 7, que indica o número perfeito das coisas completas. A semana tem 7 dias. Quando se completa o 7º dia, começa uma nova semana. Se bem que às vezes a Bíblia chama de 8º dia, que indica um novo começo. Mas o Apocalipse, ele é rico no número 7. Há mais de 54 7 em todo o livro do Apocalipse. E só aqui no capítulo 1, eu quero mencionar 7 no Apocalipse 1. Os 7 no Apocalipse 1. Logo aqui no Apocalipse 1, verso 4, que foi o verso que nós lemos, temos as 7 igrejas. As 7 igrejas que estão na Ásia. Só havia 7? Não, havia mais igrejas. Mas o Apocalipse foi dirigido às 7 igrejas. E ele dá a saudação que encontramos na maioria das epístolas do Novo Testamento. Graça e paz seja convosco. E aqui ele mostra os 3 tempos de Deus, daquele que é no presente, que era no passado e que há de vir no futuro, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, Apocalipse 1:4, temos as 7 igrejas e os 7 espíritos. As 7 igrejas e os 7 espíritos diante do trono de Deus. Vamos a Apocalipse 1:11. Vamos encontrar aqui mais 2:7. E o que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas. Já falamos das 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Está aí as 7 igrejas e as 7 cidades. Portanto, nós temos as 7 igrejas, os 7 Espíritos de Deus, e aqui quando João escreveu, põe num livro, mas na verdade eram 7 cartas. A carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Esmirna, a carta de igreja a Pérgamo, a carta da igreja de Tiatira, a carta da igreja a Sardes, a carta da igreja a Filadélfia e a carta de Laodiceia. Então, Apocalipse 1:11, nós temos, na verdade, 7 cartas, ainda colocadas num único livro, no livro do Apocalipse, são 7 cartas de Jesus, ou podemos dizer as 7 epístolas de Jesus. Então, temos as 7 igrejas, os 7 espíritos, as 7 cartas ou epístolas de Jesus. E temos o nome das 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então temos as 7 cidades. As 7 igrejas, os 7 espíritos,
as 7 cartas às 7 cidades. E vamos ao verso 12. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro, que também aparece em algumas traduções como 7 candeeiros de ouro. Então temos as 7 igrejas, os 7 espíritos, as 7 cartas, as 7 cidades, os 7 candeeiros ou castiçais de ouro. Aqui, então, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 cartas, 7 cidades, 7 candeeiros. Apocalipse 1,16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. 7 estrelas também temos, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então temos as 7 igrejas, os 7 espíritos, as 7 cartas, as 7 cidades, os 7 candeeiros, as 7 estrelas, e temos no Apocalipse 1:20 os 7 anjos. Olha aqui, o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e dos 7 castiçais de ouro. É um mistério, e agora vai explicar o mistério. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, se eram 7 igrejas e são os anjos das 7 igrejas, nós temos aqui no Apocalipse 1:20 os 7 anjos. As 7 estrelas são os 7 anjos, os anjos mensageiros da igreja. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, os 7 castiçais ou candeeiros, depende da tradução das escrituras. Então, os 7 no Apocalipse 1. Número 1, as 7 igrejas. Número 2, os 7 espíritos. Número 3, as 7 cartas. Número 4, as 7 cidades. Número 5, os 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. Número 6, as 7 estrelas, que de acordo com Apocalipse 1:20, são os 7 anjos das 7 igrejas. Então, 7 no Apocalipse, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 cartas, 7 cidades, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 anjos. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus, e que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique no playlist, ali você vai encontrar 267, também tem 7 aí, 267 pastas, com mais de 8.100 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.